Graça e paz nesta manhã, domingo, 11 de dezembro de 2022. Graça e paz para o nosso coração, que nós possamos ter um domingo maravilhoso, um domingo de amor, de perdão, de alegria no nosso coração, porque Ele, o Deus que veio morar em nós, Ele é o Consolador, Ele é o Espírito Santo, que já estava em nós, desde quando nós nascemos, foi colocado no ventre da nossa mãe, para que hoje aqui, em amor e verdade e perdão, possamos ouvir a palavra que curou o meu coração, hoje cura o seu coração. Ela entra dentro de você e divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta ao seu coração, para que você venha entender que hoje você tem vida em Cristo, sem pedir nada a Ele, só agradecendo. Senhor, obrigado por essa manhã. Eu estou aqui ouvindo a sua palavra em espírito e verdade, onde aqui o Consolador, que é o meu Senhor, está dentro de mim, e o Senhor é o meu pastor, e nunca me faltou e não vai faltar. Graças ao meu bom Deus, por esta manhã de domingo, eu creio e acredito que eu sou mais que vencedor, que eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Amém e graças a Deus. Meu amado, minha amada irmã, nesta manhã linda e maravilhosa, entendendo a escatologia consumada, hoje não temos que fazer nada, a não ser crer na palavra dele. Você em casa, onde você estiver, você pode, orando ao Senhor, acreditando na palavra dele, que ele veio e está dentro de você. Porque você tem uma oração forte dentro de você. Você não pode depender da oração do seu próximo. Por quê? A salvação é individual. Ele me salvou, como salvou você também. Então a palavra é que salva a mente desse mundo secular e do mundo religioso, que a nossa mente tem que ter uma mente arejada, uma mente livre, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, que é 2 Coríntios 3,17. Então tem que tirar o véu do rosto para enxergar aquilo que está diante de você, mas em espírito e em verdade. Então aqui João 19,30 diz, vamos ao 28 ao 30. Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, aquilo que eu sempre falo, a Escritura se cumpriu. Lucas 24:44 e Colossenses 1:24-25. Você lendo essa Escritura, você vai entender que o Evangelho hoje está dentro de você, que é o próprio Deus. E disse, tenho sede. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de isopor, lhe chegaram à boca. 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, respondendo, é uma pergunta, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então aqui ele consumou toda a obra. Então a escatologia está consumada. Ele veio completar 613 mandamentos, que era a lei da Torá. Toda a obra da lei foi consumada na cruz. A destruição do diabo, o pecado foi tirado. Tudo ele deixou livre para que nós possamos passar hoje numa rua tranquila, sem temor do mal, como fala Provérbio 33. Onde nós vamos, hoje nós vamos ali ou aqui ou lá. Temos que estar com Cristo dentro de nós, porque aqui ele está, sendo Consolador, para te orientar. Então o que ele fez? Ele consumou toda a obra e colocou dentro de nós o Espírito, O Espírito que é santo, que está dentro de mim, dentro de você. Ao colocar a nossa mãe no ventre da nossa mãe, nascemos e aqui estamos. Porque com nossa oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou o quê? O Espírito que está em nós. A nossa carne jamais ela se aperfeiçoará. Ela não tem como endireitar em virtude de quê? Ela é herança de Adão. Ela vai ter que descer o pó para que o Espírito aqui retorne para Deus, que nos deu. Então aqui Isaías, profetizando, 49:1 de Isaías, ele vai dizer o seguinte, ouve-me terra do mar, e vós povos de longe escutai o Senhor. Me chamou desde o meu nascimento. Então o Senhor chamou Isaías desde o nascimento dele. Desde o ventre da minha mãe. Então colocou Isaías no ventre da mãe dele, como me colocou você. Só que nesse mundo secular, a gente não entende a palavra da graça de Deus, nem no mundo religioso. Ficamos presos a um pastor, numa religião, ou ficamos presos a um mundo secular, onde tem essas fantasias, essas novelas da vida que nos prende lá,
Então temos que sair disso e entrar em graça, em amor e perdão. Então você vai ler Jeremias 5,26, ali tem o passarinheiro que prende os pássaros na gaiola, como tem o mundo secular que prende você algo, né, desse mundo que é estar secular, e o mundo religioso prende você na igreja X ou Y. Então você tem que estar de manhã, de noite, de tarde, todo dia lá dentro, porque você não conhece a graça, você não entende o amor, você não entende o perdão que já está no teu coração. Então você já é livre para entender e discernir a palavra de Deus em espírito e verdade. Então aqui ele colocou o espírito vento da mamãe dele, da minha mãe, da sua mãe e da nossa mãe, você que me ouve aí. Então aqui 14 ao 17, que diz? Mas se um dia o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Hoje nós somos a igreja, somos o Sião. O Senhor jamais esqueceu de nós. Isso é uma profecia até a cruz. Hoje você é uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito. Por quê? Você vai ler Efésios 5, 26, 27, ele está dizendo que você é uma igreja gloriosa. Você em espírito e verdade. Não é essa carne aqui. Essa carne aqui, ela tem defeito de fábrica, né? Vão olhar para a minha carne e não vão entender o que eu estou falando. Simplesmente é assim que acontece. 15. Acaso pode uma mulher esquecer de seu filho que ainda mama? Se de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a esquecesse, que é difícil esquecer, hein? Eu, todavia, não me esquecerei de você. Deus não esquece de você nem de mim. Por quê? Está escrito, Hebreus 13:5. Jamais te esquecerei e jamais te abandonarei. Quem te abandona é a religião, quem te abandona é o pastor segundo a carne, porque ele não prega a graça, ele não tem amor, não tem perdão, como Deus falou, né, lá em Mateus 23, eles com a boca me adoram, mas o coração está longe de mim, porque não ama, não perdoa, e eles fazem acepção de pessoas, separam as pessoas, então, pessoas aqui, ali, lá, dentro de uma religião, onde não tem o amor de Deus, que é para juntar as pessoas e servir um pastor só, que é Cristo, uma igreja só, que somos todos nós. Ele é o cabeça e nós somos a igreja, sendo você espírita, católico, evangélico ou não. Nós somos a igreja e amamos ao Senhor de todo o coração. Então aqui ele falou 16, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, e ao passo de que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Isso aconteceu tudo na cruz, para que você hoje viesse entender o amor de Cristo no teu coração, como aqui o apóstolo Paulo também afirmou, né? Aqui Gálatas capítulo 1, versículo 13 em diante, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Então Paulo era fariseu, hebreu dos hebreus. Paulo era constantemente agressivo aos cristãos daquela época. Então ele teve que se converter a Cristo e Deus chamou ele no caminho de Damasco, 26:14 de Atos, e as pessoas não gostam que o apóstolo Paulo aqui menciona essas palavras. Por quê? Ele vai revelar para você que a graça já está dentro de você. Você não tem que jejuar, você não tem que subir o monte, você não tem que dar dízimo, você não tem que fazer santa ceia, você não tem que guardar o sábado, você não tem que colocar o véu sobre o rosto, nada disso, porque ele falou. Vocês têm que se apostatar da lei de Moisés, porque a lei de Moisés é pedra de tropeço. Moisés foi e ficou na cruz. Ali ficou a lei para que a graça viesse, que é o grande amor de Deus dentro de nós. Porque ouviste no qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja, Paulo perseguia a igreja de Deus e a devastava. 14. E a minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele era zeloso, como você vê hoje, pastor zeloso, irmão zeloso, que ora de manhã, de tarde, de noite, de joelho 1 hora, ali clamando, ele falou, não depende de quem quer, de quem corre, mas de eu, Deus, usar de misericórdia para com você ou para até comigo. No tempo dele, ele dá. Então, há tempo de orar, há tempo de
de sorrir, há tempo de chorar, de plantar, há tempo para tudo nessa terra, mas só que eles querem forçar que Deus dê uma bênção para eles, né? Então faz de Deus um garçom, faz de Deus um empregado. Então não é assim, abençoado, que temos que orar ao Senhor. Temos que dizer a Ele que nós o amamos e que aqui estamos aguardando, meu Pai, uma bênção que vem do Senhor. Para mim ela já veio, mas para você certamente virá, porque você vai esperar, você vai sentar e aguardar, como Maria sentou e aguardou, e o Senhor falou com ela. Ela tem a melhor parte, por isso ela está aí sentada, está me ouvindo, ela é uma abençoada, uma mais que vencedora, como vocês também são que me ouvem nesta manhã. 15. Quando, porém, ao que me separou, Paulo foi separado antes de eu nascer. O espírito de Paulo foi separado para que ele viesse pregar a palavra. E muitos irmãos não gostam que Paulo pregue, né? Aqui, ele já escreveu aqui. E aqui Deus levantou homens para poder falar da graça, do amor e do perdão, que já está no nosso coração. Porque se não há quem pregue, se Deus não enviar, como é que vão saber? Já estão salvos, sempre salvos, que o diabo foi destruído na cruz do Calvário. É só você ler e entender. Aqui quando você vai ler Lucas, está antes da cruz. Lucas 8, 28, Mateus, Lucas, João e... Mateus, Lucas, Marcos, João estão antes da cruz. E ali, Mateus 8, 28, nos Gadarenos, vai passando e ali um deles se levanta e disse: Senhor, já vieste aqui nos atormentantes do tempo? Porque era o tempo dele ir para a cruz. Ele estava antes da cruz, ele completou os mandamentos e foi para a cruz. Quando ele ali morreu, citou, e veio na sua segunda vinda, onde ele andou entre 500 e mostrou uma para Tomé, marcada com cravo. E aí ele creu, porque ele viu. As pessoas hoje querem ver uma água ungida, quer ver um lenço ungido, quer pegar na mão e quer botar no seu bolso. Não. A unção está no seu coração. A unção é o Cristo. Ele é a chave que você já tem dentro de você. Não tem que te pegar uma chave de madeira, de ferro, não. A chave dentro de você, onde abre qualquer porta. Então, a porta que o Senhor abriu jamais se fechará, porque Ele é o pastor e nada nos faltará. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, 16, revelar seu Filho em mim. Então, revelou-se quem? Jesus de Nazaré no coração de Paulo. Né? Mas só que foi o Cristo ressuscitado. Nazaré não ficou na cruz, o ressuscitado veio morar nele. Por isso que ele falou 2, 20 e 21 de Gálatas. Não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na minha carne é pela fé, porque ele me amou e assim mesmo se entregou por mim, por eles que lá estavam. Por isso ele falou: eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei de Moisés, segue-se que ele morreu em vão. Mas ele não morreu em vão, ele morreu segundo a graça e mora hoje no meu coração. Então ele veio separado para todos nós, que hoje entendemos a graça, entramos pela porta, onde aqui é o novo céu, nova terra, onde aqui ele habita, aqui ele é o cabeça, fez de você a igreja, fez de você o mais vencedor, propriedade exclusiva do Senhor. Graças a Deus. Quem é que diz que ama a Deus? É aquele que sabe o que já aconteceu. Quem é que nesta manhã, Senhor, estou aqui, o Senhor me chamou. Deus, meu Deus, o Senhor teve misericórdia de mim, levou a minha dor. Eu era doente, o Senhor me curou. Deus, meu Deus, quantos precisam agora? Quantas vidas que sofrem, que chora, sacrificando, dando tudo que tem, confessando que Deus derrama o seu grande amor. A graça de Deus nos basta. Veja quanto você já pagou. Confessando que Deus derrama o seu grande amor. A graça de Deus nos basta. Veja quanto você já pagou. 2 Coríntios 12, 9. Deus falou para Paulo: Paulo, não adianta você fazer isso ou aquilo, a minha graça te basta. É onde você tem que estar sentado e ouvir ele falar ao seu coração que te ama, ele é o teu perdão, ele é o teu amor. O maior dom de Deus é o amor, é 13:1 de 1 Coríntios. Muitos não têm esse amor que você tem, né?
e você se mistura com pessoas que não têm o amor que você tem, que é de Deus para com você, muitas pessoas têm uma paixão por Jesus Cristo, mas não tem o amor de Deus, não tem o conhecimento, não tem a revelação da graça, onde aqui você foi separado para Ele, para ouvir boas novas da salvação, onde aquilo te deu o amor e já te deu o perdão, onde você tem que fluir por esse caminho. Então existe um caminho, que é 10:20 de Hebreus, um caminho vivo, onde você tem acesso a Deus, você tem a chave, você abriu a porta, você sentou e Ele contigo falou. Falou o quê? Para tu fazer uma campanha? Para tu fazer uma coisa de libertação? Não, quem falou isso foi o homem. Deus falou você sentar e ouvir Ele falar, como Ele falou para Maria, 10:38 de Lucas. Maria sentou, Marta, e ouviu falar ao coração dela, que eu a amo, e jamais vou deixá-la e abandoná-la, como também a você eu amo. Só que você está fazendo algo que não me agrada. Não grite para querer alguma coisa. Fale comigo no seu quarto, no seu coração aqui, Senhor. Eis-me aqui nesta manhã. O meu coração deseja nessa manhã ouvir a sua palavra, mas em amor e em verdade. Amém. E graças a Deus. Uma oração de 2 minutos vale por muitas orações de várias horas, como as pessoas fazem hoje, né? Porque Ele está dando em você. É Ele e você, você e Ele. Desceu do céu para isso, para te ensinar as palavras do Espírito da verdade que está dentro de você. Na semana de domingo, um grande domingo para você. Um beijo no teu coração. Te amo para sempre. Receba o abraço de Deus e o perdão dele e o amor que Ele te abraça. E desejo para você um bom domingo. Graças a Deus.